Hoje temos aqui Dr. Mário Paiva, advogado militante no Brasil e no exterior e especialista em direito digital. Vamos tirar suas dúvidas, todas as suas dúvidas sobre golpes na internet. Tema bom, interessante e muita gente tem dúvida. Eu sempre agradeço a presença, as perguntas e as manifestações do internauta através de nossas redes sociais. Sempre reforçando, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, Defensor Cássio Bittar. Doutor, hoje temos um tema que na nossa mineração de dados sempre se destaca como perguntas, dúvidas, questionamentos, denúncias que o consumidor faz, né, que o nosso espectador faz através das redes sociais. E envolvem golpes na internet. Né? Segundo dados da Segup, em 2022, foram registrados 13.267 casos de estelionato por meio virtual. Da mesma forma, também temos a notícia da Segup que esses casos tiveram um aumento de 175% no referido período. Ou seja, é uma situação grave, é uma situação séria, precisa a intervenção, né, do poder público, mas que também a população precisa de informação. E é esse o nosso propósito. Obrigado pela sua presença e por ter aceito o convite. Bom, meu amigo defensor Cássio Bittar, é sempre uma alegria poder estar aqui com você. Recebi com muito orgulho este convite para o Comando do Consumidor e estamos aqui disponíveis para realmente elucidar essas dúvidas do público que sofre com esse tipo de golpe proveniente das redes sociais, das transações comerciais realizadas pelos novos meios de transação digital. E já tem pergunta aqui. Primeira pergunta vem da Maiara Lima, do Parque Verde. Maiara, muito obrigado por tua participação. Ela diz assim: gostaria de um auxílio sobre o prejuízo que sofri. Encontrei um anúncio no Instagram, né, de uma loja, né, Americanas, sobre uma fritadeira, uma Airfry, pelo valor de R$ 179. Perfeito. O marido até desconfiou, mas acabou comprando. A compra foi direcionada para o site da Axor. Ela menciona aqui que na hora do pagamento foi redirecionado para uma outra plataforma. Fiz a compra por Pix em dezembro de 2022. Até o momento, não recebi. Primeiramente, nós temos que indicar que as compras realizadas na internet, desde que com a devida segurança, são feitas de modo jurídico seguro. No entanto, aquele internauta, essa pessoa que infelizmente caiu nesse golpe da internet, ela não tomou, defensor Cássio, as devidas medidas mínimas de segurança. Ora, essa fritadeira Airfry, inclusive eu tenho uma em casa, e não é esse preço, não é esse valor, não é o valor desse equipamento. É um equipamento muito útil, inclusive, muito bom, mas que não é esse valor. Isso é uma das dicas para você, consumidor. Essa é uma das dicas. Quando você se deparar com um produto infinitamente ou muito, com um preço muito inferior ao praticado pelo mercado, defensor Cássio, obviamente que você deve desconfiar. Ela não observou na hora da compra a questão do link no seu computador e a questão do layout das Americanas, da propaganda das Americanas, do site das americanas.com. Ela deveria estar mais atenta a esse tipo de questão, né? Hoje em dia, nas redes sociais você verifica que elas não apenas servem para o relacionamento social, né, para essa interação social, mas também para comercialização. São plataformas de negócios, né? Só que, no caso, pelo que eu entendi, aconteceu isso. Foi utilizado de forma fraudulenta. Uma página criada, um Instagram criado por uma pessoa, um estelionatário, utilizou de forma
fraudulenta. Quais seriam os encaminhamentos, doutor, onde ela poderia recorrer? Quando você tiver dúvida, como essa internauta, quando você tiver algum tipo de dúvida, ligue fisicamente, vá à loja física, ou então ligue para o 0800 ou para os canais de atendimento. Por exemplo, ela citou aqui lojas americanas. Certo. Então, ela deveria, na menor desconfiança, perfeito, procurar uma loja física ou ligar para o 0800 para saber se aquela negociação estaria de acordo com as normas de segurança da Americanas. E com a sua pergunta e chegando logo à resposta da sua pergunta, sim, todos os problemas advindos de uma relação de consumo na internet, é necessário, quando você tiver a desconfiança, é necessário você printar, ou seja, fazer aquela repetição de todas as etapas de sua compra. Como você já tomou a decisão e as americanas já, de alguma forma, se eximiu de responsabilidade, colocando a culpa no consumidor, então ela deve procurar a Delegacia de Crimes Virtuais, aqui em Belém, que é direcionada, que é capitaneada por uma delegada muito experiente, realmente, e que tem uma delegacia especializada na defesa de crimes virtuais. Guarde os prints de todas as etapas da compra. Pronto. A seguir, você procura uma delegacia de defesa de crimes virtuais, uma delegacia de crimes virtuais e leve esses prints, e também uma possível ação de indenização por danos morais. Perfeito, doutor. Olha só, tem pergunta aqui do Maurício Freitas. Maurício Freitas, estudante de Direito aí do 6º ano, e está participando. Obrigado pela tua participação e de todos os alunos que têm participado do Comando Consumidor, enviando perguntas, comentando nas redes sociais. Ele fala assim: professor, acompanho com alegria o programa, verdadeira aula de cidadania e direito. Obrigado, Maurício. Parabéns de novo. Gostaria que falasse sobre estelionato amoroso pela internet. Temos uma colega na sala, olha aí. Deixa de você falar, você está falando muito. Temos uma colega na sala que viveu uma situação desta. Chegou ao prejuízo de R$22 mil em transferências para o seu suposto namorado virtual. Qual o caminho para que pessoas nesta situação possam reaver o prejuízo? Mas eu acredito que é um tema de dúvida geral. A pergunta dele é bem interessante. É possível reaver esse prejuízo? E onde ele pode recorrer? Eu acho que seria assim, ele pode acionar esse estelionatário? É possível? Quais seriam os caminhos, doutor Mário? Os caminhos são simples. A pergunta pode ser respondida de forma segmentada. Nós podemos levar em consideração a questão da prevenção, claro. Obviamente que um relacionamento amoroso em que uma pessoa de cara ou então pela internet pede dinheiro ou valores, obviamente, né, Maurício? Sim. Obviamente que ela não pode continuar com uma situação dessa, nem no físico, nem no virtual. Sim. Se você conhece uma pessoa há pouco tempo e ela já te pede dinheiro, sim, então alguma coisa está errada. E a sua pergunta diretamente, claro que sim. O direito, ele abarca todo tipo de prejuízo. O Estado tem essa missão e o Poder Judiciário tem essa missão de conseguir, de tentar resolver todos os problemas que o cidadão comum não resolve. Olha aí, tem participação do Armando Silva, do Residencial Olimpos. Valeu, Armando. Olá, doutor. Clonaram meu Instagram, diz ele, e o WhatsApp, e fizeram um estrago. Até empréstimo foi feito no banco. Também pediram dinheiro aos meus amigos e alguns chegaram a depositar. Já cancelei a rede de Zap e Instagram, mas o estrago ficou. Como devo proceder? Uma dica importante em relação a ao Armando, né? Uma dica importante é a dica de automaticamente bloquear. Ou seja, quando você tiver algum problema no seu Instagram, no seu WhatsApp ou nas suas contas bancárias, a primeira coisa que você deve fazer é bloquear cartões de crédito, informar ao banco, dar um bloqueio no WhatsApp. O WhatsApp você sabe que é simples.
Cássio, basta que você desabilite o WhatsApp e entre novamente com uma senha nova de autorização. Olha, eu não sabia disso, interessante. Bom. Muita gente fica muito apavorado quando pede aquela resgate e tudo mais. Não, simples, desabilita. Desabilitou, ele vai pedir toda uma configuração e toda uma sistemática de segurança nova. E aí você, nesse caso, Armando, sempre deve desembocar na delegacia de crimes virtuais. Mas em relação ao banco, você deve, obviamente, fazer um requerimento administrativo na agência bancária, primeiro, para depois entrar com uma possível ação de indenização por danos, né, materiais e morais. Mas primeiro passar pela fase administrativa, em que o banco vai lhe ressarcir ou não aquele valor que foi subtraído de forma ilegal. E as contas também do Instagram e tudo mais, todas, você faça o print, você tente informar tanto para o Instagram, que a conta foi hackeada de alguma forma, para os seus amigos e para o banco. Eu acho que o diferencial nessa pergunta é isso. Mais uma pergunta aqui para finalizar, do Gerson Castilho, do Telégrafo. Ele fala assim, ó, doutor, sempre pago o boleto do plano de saúde da minha mãe. Ela tem 62 anos. Em abril recebi uma carta informando 2 contas em aberto. Quando apresentei o comprovante, me disseram que é falso. Eu acho que ele apresentou a ouvidoria ou ao saque dessa operadora de saúde. Aí ele questiona, ora, o boleto veio por e-mail, com brasão, a logo, acredito que ele está se referindo a isso, e tudo. Como vou saber? Está certo isso? Nós estamos passando, doutor Cássio, por uma revolução em relação à jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais. Isso. Então, essa matéria é como se fosse uma espécie de phishing, ou americana, ou seja, phishing é aquela questão de que você é fisgado, né? O bandido, o hacker, ele fisga os seus dados, ele lhe induz ao erro. Então, não foi uma prática da operadora. Entendi. Infelizmente, não foi. Você pode receber boletos falsos por qualquer pessoa, por qualquer estelionatário ou hacker. E aí vai do seu cuidado, no sentido de pagar. Cuidado de ligar antes para a operadora, de verificar o código de barras e tudo mais. Então, infelizmente, a jurisprudência tem mudado e tem inocentado os estabelecimentos, as operadoras, de problemas advindos da falta de atenção do consumidor. E aí nós vamos aos nossos bancos escolares, professor Cássio. Quando era o crime, quando é aquela teoria do crime precipitado pela vítima, lembra? Sim. No ambiente físico, em que a vítima precipitava. Então, você como vítima não deve precipitar esse tipo de crime. Perfeito, eu acho que tem uma questão importante aqui, é identificar no boleto os dados, né? Eu acredito que se for um boleto com a falsificação, informação grosseira, né? Eu penso que seria realmente mais difícil na esteira desse entendimento jurisprudencial. Mas se houverem dados que são de posse e guarda exclusivamente da operadora, com certeza esses dados vazaram. E aí poderia se trabalhar. Mas como o doutor bem frisou, teria que se analisar o caso concreto com esta ressalva, né? Então, por isso, mais importante do que reparar é prevenir. E a partir daí, a gente consegue evitar uma série de transtornos como este, o seu. Sempre recomendando procurar ou um advogado ou a Defensoria Pública para ter orientação, levando essa documentação e tentar aí fazer o encaminhamento para responsabilização dos criminosos, dos estelionatários, mas também para reparação do seu prejuízo. Doutor, nosso tempo está finalizando. Eu quero aqui agradecer muito a sua presença. Sei que o senhor tem aí uma agenda assoberbada, cheia de compromissos aqui em Brasília, mas a sua presença aqui é motivo de alegria, satisfação e prestígio para este canal que nós temos aqui no DOL. Obrigado, doutor Cássio Bittar. É sempre uma alegria poder aqui divulgar o conhecimento e tentar informar os internautas aqui em relação aos crimes cometidos pelas vias eletrônicas. Estarei sempre à disposição e para mim que foi uma grande honra estar aqui na sua presença. O senhor tem algum Instagram que o senhor queira informar? O seu Instagram para
para que Tenho, é Mário _ Paiva _ advogado. Muito fácil. Qualquer digitação, Mário Paiva advogado, eu estarei disponível para esclarecer, juntamente com o professor, o Dr. Cássio Bittar, todas as dúvidas provenientes de problemas advindos do mundo virtual. Não se esqueça, Comando do Consumidor é sua janela de informação. E a informação é sempre o melhor negócio. Até a próxima!